Olá! Que bom ter você com a gente para mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai, mergulhar a fundo nas páginas do Antigo Testamento. Vamos tentar entender uma figura. Ou talvez, para ser mais precisa, um nome que aparece em contextos bem diferentes. Quinás. Quem seria ele? Ou talvez a pergunta certa seja: quem seriam eles? Para guiar a gente nessa jornada, estamos usando um artigo bem detalhado do site Teológico. Ele se dedica justamente a mapear onde esse nome aparece, sabe? Ótimo ponto de partida. E a nossa missão aqui é clara: tentar decifrar quem são as pessoas por trás desse nome que nasce, entender as linhagens, o palco histórico e desembaraçar um pouco os fios dessas narrativas. Ok, vamos lá desempacotar isso. Perfeito. E essa questão dos nomes repetidos, né, é algo muito comum nas escrituras antigas, não só na Bíblia. Sim. E fazer essa distinção é crucial, essencial mesmo. Senão a gente acaba misturando tudo, criando uma confusão histórica. Com certeza. Sem essa clareza, as genealogias perdem o sentido, né? E o papel de cada pessoa na sua própria época fica meio perdido. Às vezes o mesmo nome está em povos e séculos totalmente diferentes. Exatamente. E o material que a gente está olhando já, joga isso na nossa cara logo de início. Fala de, no mínimo, 2 homens importantes com esse nome, Kenas. Isso. O primeiro, ele tem uma ligação com os Edomitas, que são os descendentes de Esaú. Uhum. E o segundo já é um israelita, da tribo de Judá, uma tribo bem importante. E olha, essa distinção aí não é pouca coisa, não. É fundamental. Porque, de um lado, a gente tem o personagem de Edom, né? Um povo vizinho, muitas vezes em conflito com Israel, que vem lá de Esaú. Certo. Do outro lado, um israelita, bem no meio da história principal de Israel. Especialmente ali nos momentos-chave da conquista da terra, da formação dos primeiros líderes depois de Moisés e Josué. Mundos diferentes, então. Totalmente. São universos culturais, políticos, históricos bem distintos. O que une eles é só o nome mesmo. Então vamos seguir a ordem que o artigo sugere? Começar pelo mais antigo, o Kenaz Edomita. O artigo coloca ele lá em Gênesis 36, versículo 11. Gênesis 36:11. Isso. Ele é apresentado como filho de Elifaz e, por consequência, neto de Esaú. Só para lembrar rapidinho, Esaú era irmão gêmeo de Jacó, né? Aquele que depois virou Israel. É aqui que a história começa a se dividir. Correto. E Elifaz é sempre listado como o primogênito de Esaú. A descendência de Esaú, como você disse, deu origem aos Edomitas. Certo. Eles se fixaram naquela região montanhosa de Edom, sabe? Ali a sudeste do Mar Morto, uma região estratégica. Então esse Kenaz é um Edomita dessa linhagem aí. E é interessante pensar nessa relação Edom e Israel, né? Que vem desde Esaú e Jacó. Exato, essa tensão é um fio condutor na Bíblia, muitas vezes ligada simbolicamente à rivalidade dos irmãos lá no início. E parece que esse Kenaz não era qualquer um lá em Edom. Gênesis 36, nos versículos 15 e 42, coloca ele na lista dos príncipes ou chefes de Edom. O que esse título significava na prática naquela época? Olha, esse termo hebraico, eluf, que traduzem como príncipe, chefe, às vezes até duque, nessas genealogias de Gênesis, ele geralmente indica uma liderança tribal, de um clã. Ah, entendi. Não um rei, mas um líder importante. Isso. Não é realeza no sentido que a gente pensa depois, com monarquia e tal. Mas com certeza era alguém com autoridade, em assuntos políticos, sociais e, muito provavelmente, militares também dentro da sua comunidade. Um líder de clã edomita. E quando ele teria vivido, mais ou menos? A análise o coloca num período bem antigo, provavelmente durante os primeiros séculos que os israelitas estavam lá no Egito. Algo entre, 1900 anos antes de Cristo e 1800 anos antes de Cristo, por aí. Nossa, bem antigo mesmo. Sim, era uma época em que o povo edomita estava se formando, se consolidando, enquanto Israel ainda nem era uma nação estabelecida em Canaã. Entendido. Esse é o Kenaz Edomita, neto de Esaú, líder tribal lá nos primórdios de Edom. Agora vamos dar um salto no tempo. Séculos à frente. Uma boa viagem no tempo. E mudar o cenário todo, né? Geográfico, cultural.
para encontrar o segundo Kenaz, o israelita. Exato. Esse já aparece mais nas histórias que a gente talvez conheça melhor, especialmente por causa da família dele. Ele é da tribo de Judá e é identificado principalmente como pai de uma figura muito, muito importante, Otoniel, Ah, Otoniel. o primeiro juiz de Israel. E a fonte também liga ele a Caleb, outro herói da conquista. Mas já adianta que tem uma pequena coisinha sobre o parentesco exato. A gente pode ver isso daqui a pouco. Sim, a mudança de contexto é total. Esse outro Kenaz viveu numa era completamente diferente. A época da conquista da Terra Prometida por Israel, liderada por Josué. Certo. Se ele era mesmo irmão do Kenaz, aquela figura central que, junto com Josué, sobreviveu aos 40 anos no deserto e liderou a tomada de Canaã? Uma figura e tanto. Exato. Então esse Kenaz provavelmente nasceu ali nos anos finais da vida de Moisés. Talvez por volta de 1450 a.C., um pouco depois. Ou seja, ele era da geração que conquistou Canaã. Diretamente. Da geração que lutou pelas terras. Um período, formativo e violento na história de Israel. Ele seria parte da poderosa tribo de Judá, que recebeu uma parte bem grande da terra conquistada. E a descendência dele é notável. Vamos focar nos filhos que o artigo menciona. Primeiro, o mais famoso, Otoniel. E aqui a coisa fica realmente interessante. Com certeza. Otoniel não é só um nome na lista. Ele é o protagonista da primeira história no livro de Juízes. Ele é o primeiro juiz que Deus levantou para libertar Israel. Exatamente. O livro de Juízes, ele descreve um período bem turbulento, né? Depois que Josué morreu. É marcado por ciclos. O povo se afastava de Deus, aí vinha a opressão de vizinhos, aí clamavam a Deus. E Deus mandava um libertador. Isso. Mandava esses líderes carismáticos, os juízes. E Otoniel é quem inaugura esse padrão. Ele é chamado para livrar os israelitas de um rei da Mesopotâmia, um tal de Cusã-Risataim. Que tinha oprimido eles por 8 anos, né? 8 longos anos. E a campanha do Otoniel deu certo. Juízes 3 fala que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele foi lá e derrotou o Cusã-Risataim. Uma vitória decisiva. E o resultado? Um período longo de estabilidade. O texto diz, e a terra teve paz por 40 anos. 40 anos é muito tempo. É um tempo simbólico, né? Uma geração inteira de tranquilidade para Israel. É muito significativo. E esses juízes não eram como juízes de tribunal hoje, certo? Não, de jeito nenhum. Eram líderes militares, políticos, muitas vezes espirituais também, levantados por Deus para crises específicas. Otoniel, sendo o primeiro, ele estabelece um modelo importante, sabe? Que modelo seria esse? O de que a libertação vem por meio de uma liderança que Deus capacita. E o resultado é descanso para a terra. Esse padrão que ele começa opressão, clamor, libertação, paz, vira meio que a chave para a gente entender toda a dinâmica do período dos juízes, que é bem complexa, às vezes até sombria. Faz sentido. Além desse papel crucial como primeiro juiz, a história pessoal do Otoniel também é interessante. O artigo fala da ligação dele com Caleb, pelo casamento. Ah, sim, a história de Axa. Isso. Caleb, que seria tio dele, né? Ou parente próximo, dependendo de como a gente interpreta, ele ofereceu a mão da filha, Axa, como prêmio, para quem conquistasse a cidade de Kiriat Sefer. Que também era chamada Debir, uma cidade cananeia importante. E quem foi o valente? Otoniel. Ele aceitou o desafio, liderou o ataque e... sucesso. Conquistou a cidade. E ganhou a noiva. Exatamente. Casou-se com Axa. E essa união, claro, fortaleceu ainda mais os laços ali dentro da tribo de Judá. Colocou Otoniel numa posição de destaque não só pela fé e coragem militar, mas também por essa aliança com a família de Caleb. E eles foram morar onde? A família toda, incluindo Kenaz, o pai, se estabeleceram na região de Hebrom, um centro bem importante no território de Judá. E o nome Otoniel? A nossa fonte fala o significado? Fala sim, Otoniel ou Otniel em hebraico, geralmente é interpretado como leão de Deus, ou então
Força de Deus. Uau, Leão de Deus, combina bem. Combina muito, né? Um nome perfeito para um líder militar que Deus capacitou, trouxe libertação e ainda estabeleceu um padrão para os outros juízes. Os nomes no Antigo Testamento, eles carregavam um peso, sabe? Refletiam identidade, destino, circunstâncias. Leão de Deus com certeza passa essa imagem de força, coragem, autoridade divina, qualidades que Otoniel mostrou ter. Forte mesmo. Mas Otoniel não foi o único filho de Kenaz que o artigo cita, né? Não foi. Tem uma referência em 1 Crônicas 4:13 a outro filho, chamado Seraías. Esse parece ser mais discreto. Bem mais discreto. Seraías não tem o mesmo destaque que o irmão Otoniel, não. Ele aparece na genealogia, mas não tem grandes feitos ligados a ele. Então, por que ele é mencionado? Bom, o artigo faz uma inferência que me parece lógica, baseada no contexto da família e da tribo. Pensa bem, ele era filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, um herói da conquista, irmão de Otoniel, o juiz guerreiro, membro da tribo de Judá, famosa pelo poder militar. Faz sentido que ele também fosse um guerreiro. Muito provável. Quase certo, eu diria. Ele deve ter participado das batalhas pela conquista de Canaã, talvez tenha lutado junto com Otoniel contra o tal do Cusã-Risataim. A menção na genealogia garante o lugar dele na linhagem, mesmo sem uma história detalhada das ações dele. E o nome dele, Seraías, também tem um significado interessante. Tem, sim. Seraías, Seraia, em hebraico, significa algo como Iavé persiste, ou Iavé luta. Alguns interpretam até como o príncipe do Senhor. Olha só, mais um nome forte. Sim, de novo uma conotação religiosa forte, de confiança na ação de Deus ou na liderança. Se a gente junta os nomes Kenaz, caçador, como a gente vai ver, Otoniel, Leão de Deus e Seraías, o Senhor persiste. Dá para ter uma ideia dos valores da família, né? Exato, dá um vislumbre. Força, liderança, persistência e uma fé profunda em Deus. Tudo isso num período de muita luta, de formação da nação. Isso nos leva de volta para aquela questão do parentesco entre Kenaz e Caleb. Você falou que tinha uma nuance, o artigo explora isso. Como essa relação aparece nos textos? Tem alguma contradição? Ah, sim. É fascinante, né? Essa pequena tensão nos detalhes genealógicos. Isso não é incomum em textos antigos. Como assim? Olha, as passagens mais diretas, que estão lá em Josué 15, 17 e Juízes 1, 13 e também 3, 9, elas descrevem Otoniel como o filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Certo. Então, Kenaz era irmão de Caleb e Otoniel, sobrinho. Essa é a leitura mais natural e a mais aceita pela maioria dos estudiosos. Mas, tem um mas, né? Tem. Lá em 1 Crônicas 4. Esse livro tem genealogias bem detalhadas da tribo de Judá. O versículo 13 menciona os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías. Até aí tudo certo. Ok. Só que logo depois, no versículo 15, vem a genealogia de Caleb, filho de Jefoné. Lista os filhos dele, incluindo um chamado Elá. E aí diz, e o filho de Elá foi Kenaz. Caleb teve um filho Elá, que teve um filho Kenaz. Se a gente lê assim de forma linear, estrita, Caleb, Elá, Kenaz. Poderia parecer que esse Kenaz, o pai de Otoniel, era neto de Caleb, não irmão. E aí? Como fica, neto ou irmão? Como os estudiosos e o artigo resolvem isso? Bom, o artigo reconhece essa tensão. Não ignora, mas ele se alinha com a interpretação mais tradicional, mais comum, a de que Kenaz, pai de Otoniel, era mesmo o irmão mais novo de Caleb. Por quê? Porque essa visão se encaixa melhor com as declarações claras lá em Josué e Juízes, que estão bem no meio da história contando o que Otoniel fez. Entendi. As listas de crônicas podem ser diferentes? Podem. As listas genealógicas em crônicas são super valiosas, mas às vezes são mais complexas. Podem pular gerações, usar filho de um jeito mais amplo, tipo descendente, sabe? Ou podem até estar falando de outro Kenaz da mesma família grande. Ah, pode ter mais de um Kenaz até na mesma linhagem. Em teoria, sim. É preciso lembrar que genealogia antiga tinha vários propósitos legais, sociais, teológicos. Nem sempre era a precisão linear que a gente busca hoje. Então a visão que prevalece e que o artigo reforça é
Quenaz como irmão de Calebe. Entendido. Essa interpretação coloca Quenaz e a família dele, Otoniel, Seraías, bem ali no centro da liderança de Judá naquele período chave, ligados diretamente ao herói Calebe. Exatamente. E, finalmente, o nome Quenaz. Qual a origem, o significado, o que a nossa fonte diz? A análise etimológica no artigo aponta que o nome Quenaz vem do hebraico Kenaz. A grafia é QNZ, Knaz. E o significado? A interpretação mais provável, mais aceita, é caçador. Caçador. Que interessante, um nome que parece combinar tanto com a linha de Esaú, que Gênesis descreve como perito caçador, Exatamente. quanto com a linha de Judá, conhecida pela força, pelo papel guerreiro na conquista. Precisamente. É uma coincidência bem notável, né? Claro, a gente tem que ter cuidado para não tirar conclusões só pelo nome, mas Chama a atenção. chama muito. O nome caçador aparecendo com destaque justo nessas duas linhagens. Uma ligada a Esaú, o caçador clássico da Bíblia, e a outra ligada a figuras-chave da conquista militar de Canaã, como Calebe e Otoniel. Pode não ser só coincidência, então. Talvez não. Talvez o nome evocasse qualidades que eram valorizadas nas duas culturas, nos dois contextos. Destreza, habilidade, talvez até uma certa agressividade controlada, útil tanto para caçar quanto para guerrear. Pode indicar uma reputação da família ou uma característica deles. Pode ser. Algo associado a esses indivíduos ou aos clãs deles. Faz sentido. Bom, acho que conseguimos desembaraçar bem os fios, né? Recapitulando rapidinho nossa análise, baseada no artigo do Teológico. A gente distinguiu claramente dois Quenazes importantes na Bíblia. Isso. O primeiro, um líder tribal lá de Edom, neto de Esaú, viveu séculos antes de Israel se formar como nação em Canaã. Certo. O Edomita. E o segundo, um israelita da tribo de Judá, contemporâneo da conquista. Irmão do famoso Calebe e pai de Otoniel, o primeiro juiz de Israel, e também de Seraías. O israelita da linhagem de Judá. Perfeito. Então, o que tudo isso significa? Quais os grandes aprendizados que a gente tira dessa exploração toda? Olha, em primeiro lugar, acho que reforça muito a necessidade de ler a Bíblia com atenção, né? E com contexto. Um nome igual não quer dizer que é a mesma pessoa. Fundamental. Entender a genealogia, a cronologia, o contexto cultural, edomita versus israelita é chave para não misturar as histórias. Vimos como o Quenaz edomita está na história dos vizinhos de Israel e o Quenaz israelita está no coração da história de Israel se formando na Terra Prometida. E o que mais? Em segundo lugar, a gente percebe como até detalhes que parecem pequenos, tipo uma leve ambiguidade na genealogia ou o significado dos nomes. Caçador, leão de Deus, o Senhor persiste. Exato. Como esses detalhes podem enriquecer a nossa compreensão. Eles adicionam camadas de significado às histórias. Sugerem valores culturais, dinâmicas de família, a própria teologia por trás dos textos. O caso de Otoniel, por exemplo, não é só uma história de guerra, é o início de um padrão teológico para um período histórico inteiro. E para quem está nos ouvindo, essa análise serve como um ótimo exemplo, né? De como olhar com mais atenção para nomes e genealogias que às vezes a gente até pula na leitura pode, na verdade, destravar uma compreensão mais profunda. Com certeza. Revela as conexões complexas entre famílias e eventos históricos. Mostra como personagens como Quenaz, Calebe e Otoniel não eram figuras isoladas. Eram parte de uma rede de relações que moldou a história de Israel. Exatamente. É um lembrete de que a Bíblia é esse mosaico, né? Complexo, fascinante, onde cada pecinha, mesmo um nome repetido, tem seu lugar e seu significado. Precisamente. E essa exploração detalhada, ela nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Algo para a gente ficar pensando. Qual seria? Isso levanta uma questão importante. Se a gente pensar que o nome Quenaz, que significa caçador, tem esse destaque todo justamente nessas duas linhagens, A de Esaú, o caçador, e a linhagem guerreira de Judá, através do irmão de Calebe e pai do leão de Deus, figuras centrais na conquista, certo. o que será que essa prevalência do nome caçador nesses contextos específicos pode nos sugerir? Talvez sobre os valores culturais da época, as habilidades mais importantes ou as atividades que marcavam essas famílias, essas tribos na antiguidade. Uma conexão intrigante. É uma conexão intrigante que a própria repetição do nome nos convida a ponderar. Fica aí a reflexão.
Fica aí a reflexão.